Chegava na escola, já falava assim, eu sou filho do Maurício de Souza. Nimbus é seu personagem favorito? Não. A gente faz terapia em família e eu ainda faço terapia individual. Meu relacionamento com o Rafa é algo que eu tenho muito orgulho. Ele fala assim, porque é safadeza. Mari, é safadeza também. Na Palma da Mari com Mauro Souza aqui hoje. Eu tô muito feliz de estar aqui com o Mauro, porque você sabe, eu te acompanho há muito tempo. Já fui visitar você lá no seu trabalho. Já foi mesmo. E foi muito emocionante estar ali, então obrigada. Eu que agradeço pelo convite, tô muito feliz de estar aqui. Já conheço Mari, gente, já de uns tempos aí. Então, é um prazer estar aqui novamente. Agora você retribui a visita, você veio visitar o meu trabalho. Exatamente. Você foi lá, espero que você tenha gostado. Eu amei. Que bom, porque eu também já gostei do seu ambiente de trabalho aqui. Mas eu não tenho uma rua do Limoeiro, né? E nem o escorregador ali no meio, né, da reunião. Sério? Que lugar gostoso. Que bom, que bom. Como aquele ambiente tão criativo, eu imagino que, né, te ajude muito também no que você faz. Com certeza. Mas como trabalhar naquele ambiente? Pra quem não entendeu, eu trabalho na Maurício de Souza Produções, né? E com a Turma da Mônica e o Universo Maurício de Souza, que inclusive é o meu pai. Só detalhe. E a Maurício de Souza Produções é uma empresa que a gente recebe visitação. Então a gente recebeu a Mari, a gente pode receber. Quem quiser ir, estamos de portas abertas ali para receber. Inclusive, a gente construiu a empresa para isso. Para que a gente pudesse receber os fãs, as escolas. Então, todo aquele caminho que você percorreu, tudo aquilo que você viu, foi tudo muito pensado. A primeira coisa que a gente pensou quando a gente mudou de sede foi exatamente que a gente ia voltar a ter visitação. A gente ficou durante 30 anos numa sede, que era um prédio de 7 andares, né? Somos aproximadamente aí 300 funcionários. Éramos todos divididos em 7 andares. Agora somos 2 andares e open space, né? Então, mudou completamente ali a dinâmica do trabalho, tem toda aquela tematização que você viu. Mesmo a visitação, né, as escolas, o público que a gente recebe lá, essa troca ali ao vivo que a gente tem é muito gostosa. Realmente é um gás ali pra gente continuar trabalhando e fazendo conteúdo para todo mundo, para todas as famílias. E criar exatamente essa sensação que você teve, né? De ir lá e falar, putz, que lugar legal, que inspirador. O trabalho pode ser um lugar assim. É uma viagem no tempo, né? Sim. E o que eu achei interessante é que eu fui com um grupo de pessoas e claramente a gente tinha ali gerações diferentes. Então, os pais que levaram as crianças, crianças extremamente interessadas, de maneiras diferentes, né? Acho que a gente tem uma relação um pouco mais saudosista com a Turma da Mônica, mas Exato. eu vi muitas crianças apaixonadas na Mônica Toy Toy, Isso. que, aliás, é um fenômeno. Um fenômeno na internet. A gente já passou mais de 1 bilhão de visualizações no YouTube. E aí, o que eu achei interessante, porque é isso, você faz o tour e aí você vai descobrindo um pouco sobre a história da Maurício de Souza Produções. E aí, por exemplo, Mônica Toy Toy. Não existe um idioma, uma língua, e isso faz com que seja um sucesso mundial. Isso. E eu lembro que, acho que, sei lá, para fazer 1 minuto, demora 1 mês. Você viu? Eu lembro das informações. É impressionante o trabalho. Tem 2 coisas que você falou que eu acho bem interessantes. A primeira é que, realmente, nós somos uma marca de 60 anos, né, Mari? Então, a gente realmente atinge gerações e gerações. A gente tem adultos que vão lá, que gostam, se emocionam com os personagens, e tem crianças ali de 3, 4 anos que têm a mesma reação, que têm o mesmo sentimento. Isso é muito especial, né? Então, acho que isso é um ponto de que a gente realmente fala aí com um público de 0 a 100. E uma outra coisa que eu acho interessante também é que é muito comum a gente ouvir que a Turma da Mônica é aquela do gibi. Só que quando você vai lá, você começa a perceber que é muito mais do que gibi. A gente está em praticamente todas as plataformas de entretenimento, no gibi, no digital, nos produtos, no teatro, nos parques, em eventos. A nossa ideia é realmente estar presente na vida de todos os brasileiros da melhor forma, né? E criando sempre essa reação de carinho, né? De amor mesmo, né? Essa memória afetiva com os personagens. Tanto que me perguntam assim, Mauro, você não se cansa de ouvir as pessoas falando que gostam de Turma da Mônica, que gostam da Mônica? Mas eu não me canso, porque sempre que vem falar comigo, ou mesmo com meu pai, com ele é a mesma coisa. Mari, é sempre com tanto carinho, é sempre com uma história tão, tão verdadeira, tão legal de relação com os personagens, que não tem como cansar. É realmente muito, muito feliz, assim, o que a gente tem ali.
eu senti também esse afeto não só de quem visita, mas de quem trabalha. Ah, sim. Teve um detalhe durante a visita que me chamou muita atenção, que é quando a gente passou pelos desenhistas que estão com o seu pai há muito tempo. Desde o começo. Tem as estações de desenho digital ali, Isso. que eles estão ali desenhando no computador, tudo de última geração e tal, mas tem aquele cantinho que eles estão desenhando com prancheta. Aquilo, assim, me emocionou demais, porque, claro, a gente... né, ver a evolução do mundo com tecnologia e tudo mais, mas é muito especial como seu pai, como vocês, fazem questão de manter o que estava ali também desde o começo. Inclusive, Maurício mesmo fala isso, que eu quero manter essa raiz do desenho feito à mão. As letras serem feitas à mão, tudo sendo feito à mão. Esses funcionários que você comentou, que a gente muito carinhosamente chama eles de dinossauros, eles estão na empresa desde que o Maurício começou. Tem funcionários ali de mais de 50, 60 anos de casa. E o nosso turnover ali, Mari, é muito baixo. Então, realmente, a gente tem funcionários ali que ficam muito tempo ali com a gente, porque realmente vira ali uma casa, né? Vira uma família, e todo mundo se abraçando e realmente gostando muito de estar ali. Isso é uma conquista mesmo do senhor Maurício, meu pai. Você é diretor de espetáculos e eu sei que tem muita coisa acontecendo que você vai contar pra Sim. gente, mas eu queria voltar um pouquinho no tempo, porque logo na primeira resposta você falou, o Maurício de Souza, que por acaso é meu pai. Em que momento da sua vida você percebeu que o seu pai era o Maurício de Souza? Foi quando ele criou o personagem que foi inspirado em mim, o Nimbus. Que eu tinha mais ou menos uns 7 anos, e ele criou um personagem que de fato era a minha cara. E pra começar, ele tinha uns olhinhos assim, puxadinhos, iguais os meus. E aí eu olhei e falei assim, ei, peraí. E aí eu vi aquele personagem dentro das histórias em quadrinhos. E aí que eu lembro que eu associei que aquilo que meu pai tinha criado fazia parte desse universo. E aí eu comecei a entender quem era o meu pai e o que ele fazia, e que todo mundo conhecia o meu pai, conhecia a Turma da Mônica. E eu tinha 7 anos, Mari, então tava começando a entender o mundo, né, entender as coisas. Mas é muito engraçado que eu lembro que nessa época eu virei uma criança meio metida, assim, era meio exibido. Então eu chegava na escola, já falava assim, eu sou filho do Maurício de Souza, eu sou personagem da Turma da Mônica. Eu tinha um parque da Harmônica ali que eu entrava super exibido. Mas hoje eu percebo que essa postura que eu tive era porque eu tinha muito orgulho. Era orgulho de ter o pai que eu tinha, do que ele construiu ali. E esse orgulho, ele se mantém até hoje, Mari. Eu olho para o meu pai realmente como um herói. Eu acho que ele construiu um legado, assim, um patrimônio nacional, e que hoje eu estou cuidando com muito carinho, assim. E que começou ali aos 7 anos com o Nimbus, quando foi essa homenagem para mim, Claro. né? Uma homenagem para mim de pai para filho. E é muito especial isso porque a gente vê casos de pessoas que fazem parte de famílias que construíram coisas grandes, mas que não querem fazer parte disso. Isso. E, de certa maneira, não sei se rejeitam, mas preferem ficar longe, do tipo, nem quero falar sobre isso, porque eu quero, sei lá, ir por outro caminho ou coisa assim. É muito legal você falar isso, porque, por exemplo, tem casos de pessoas que, eu nem quero falar sobre o que minha mãe ou meu pai construíram. Você fala com orgulho. Falar de sucessão, Mari, nunca é fácil. Daria um capítulo inteiro só para falar sobre isso com muitas etapas. E é bem isso que você falou. A MSP, todo esse legado do Maurício, eu querendo ou não, isso também é meu. Eu tinha 2 opções, Mari. Ou eu abraçava isso e cuidava com muito carinho, ou não. Eu escolhi. E eu escolhi realmente cuidar disso com muito amor, com muito respeito a tudo isso que meu pai criou, e que eu gosto muito. Acho que tem isso também, sabe, Maria? Eu acredito nos valores do que ele criou, acredito nos personagens, nas histórias, no que é contado, na maneira como isso é conduzido. Então, eu me identifiquei e realmente estou dando tudo de mim para que a gente continue com esse legado para sempre. Você lembra de alguma história curiosa de infância, assim, sendo filho do Maurício de Souza? Você já entrou no parque quando ninguém mais estava? Claro que já, Mari. Todo mundo me pergunta isso. Eu entrava sozinho, brincava sozinho, ficava ali brincando sem fila nenhum. É demais. Sério? Sério. Era incrível. Você levava seus Era amigos incrível. também? Levava amigos, levava os primos. E ficava ali todo mundo brincando sozinho naquele parque inteiro só pra gente.
Cara, isso é um sonho. Era um sonho, Mari. Nossa! Era muito legal. Eu posso falar? Confesso que já fiz isso agora adulto, porque a gente tem um parque da Mônica lá no Shopping Supermarket. Teve um dia que a gente estava lá, eu fui com meu marido, a gente estava lá e ficou brincando sozinho no parque lá, como se fôssemos crianças. E éramos 2 crianças ali brincando com o parque inteiro ali pra gente. Ai, me chama na próxima. Chamo! Eu quero muito ir. Eu levei meus sobrinhos lá e eu amei. Tipo, eu assim... E eles... Nossa, Dinda, pra que isso? Você tava muito mais criança do que eles. Com certeza. E existe muito isso de você ainda ter uma parte sua muito criança. Isso ajuda no seu trabalho? Ah, sim, né? Porque a ideia é que eu sempre me coloque ali, né? Como criança e entenda como é que... O que eles estão falando, como eles estão falando, qual é o assunto que eles estão falando em sala de aula, na rua, em casa. Tanto no lugar deles quanto no lugar dos pais também. Então, a gente sempre tem que estar falando a língua das crianças, entendeu? Não só das crianças, mas dos adultos também. A gente fala com a família, né? Não só com as crianças. Então, a gente sempre tem que estar ligado. Inclusive, eu atribuo isso também, o sucesso desses 60 anos, eu atribuo a isso também. Nossa disposição de sempre estarmos atualizados. De não termos medo de falar o que está sendo falado, de levantar assuntos, de levantar posicionamentos, porque a gente sabe que é isso que a gente tem que fazer para a gente continuar rodando, para a gente continuar sendo relevante, tanto como marca, mas mesmo na sociedade, né, como um todo. E como fazer isso trabalhando com pessoas de gerações diferentes na mesma família? Uhum. Seu pai também tem essa preocupação? Eu lembro que na visita... Gente, o Maurício de Souza apareceu de surpresa. Como foi? Na visita, eu estava aqui andando, não sei o quê. Quando eu olho pra trás, eu vejo Maurício de Souza. Eu me emocionei, comecei a chorar. Eu falei, como assim? E aí, eu gostei muito da energia dele com as crianças, que é uma coisa que pra ele deve ser revigorante ver ali, né? As crianças vivendo aquele universo que ele criou. Como é pra ele se atualizar também e como são as conversas de vocês, né? Porque você é de uma geração, ele é de outra, tem outras pessoas da família também envolvidas. Meu pai é um fofo, Mari. Ele é demais, cara, ele é demais. Ele sempre esteve muito preocupado com essa parte de diversidade e inclusão, por exemplo, né? Que é um assunto que ele sempre perguntou, quis muito saber, perguntou muito para mim, até porque eu levanto muito essa pauta também pessoalmente nas minhas redes, mas o Maurício sempre foi preocupado com isso porque todos os personagens que ele criou foram sempre muito diversos. Ele tem mais de 400 personagens com características diversas, etnias diversas, idades diversas. É que foi recentemente que o assunto diversidade e inclusão começou a ser mais estruturado, acho que na sociedade e dentro da empresa também. Eu também associo isso ao fato de quando eu comecei a falar mais abertamente sobre a minha sexualidade publicamente. Porque isso gerou uma discussão acerca de mim, acerca da minha família, porque eu mostro a minha vida absolutamente normal e natural com o meu marido, perto do meu pai, perto da minha mãe. E isso começou a gerar uma discussão dentro da família. Eu lembro meu pai perguntando o que era uma mulher trans, por exemplo. Mas ele perguntou isso numa ingenuidade de realmente, Mari, querer saber. Querer saber, e eu expliquei. E ele, que legal, que interessante. Então, ele sempre, com os 89 anos dele, ele sempre está aberto para aprender. E eu me inspiro muito nele. Eu espero chegar nos meus 89 anos com essa mesma humildade de realmente estar sempre aberto a aprendizados. E é uma troca. Porque, claro, obviamente, ele falava, ele perguntava e eu também aprendia com ele. E é um desafio muito grande você falar de diversidade nesse país que, infelizmente, hoje coloca muitas vezes um único tipo de família como possibilidade, e vocês fazerem isso, né, nesse ambiente que, para muita gente que tem a idade do seu pai, ou às vezes não está acostumado a ouvir falar sobre diversidade e pode muitas vezes rejeitar algo que seu pai construiu por muito tempo. Sim. Então, como que vocês fizeram para incluir diversidade sem que afastasse as pessoas que, infelizmente, não querem ouvir falar sobre isso? Acho que é todo um processo, né? E tudo começou, eu vou começar do começo ali, Mari, foi quando o meu pai mesmo, porque ele é bastante ativo ali nas redes sociais dele. Ele postou no Instagram dele uma foto minha, uma foto dele,
comigo e o meu marido, com a seguinte legenda. Tomando café com o meu filho e com o meu genro. Mari, foi só isso. Só com isso, no dia seguinte, essa foto estava em absolutamente todos os lugares da internet. Em tudo, falando tudo quanto é coisa, porque isso, porque aquilo. E eu recebi, assim, nas minhas redes sociais, eu ganhei, tipo, de um dia pro outro, uns 50 mil seguidores. E eu levei um susto, meu Deus, o que é isso? O que eu faço com isso? Só que, assim, ao mesmo tempo que eu recebi muitas mensagens carinhosas, do tipo, que legal que o seu pai está mostrando isso de uma forma completamente natural. Mas eu também passei a receber muito hate. Mas, assim, hate, Mari, de tipo, se eu te vir na rua, você vai apanhar de arame farpado. Se eu te encontrar na rua. E eu que tava ali, na minha bolha, completamente protegida, privilegiada, recebendo aquele tipo de informação, de energia. Eu fui parar, uma foto minha que meu marido foi parar na Câmara dos Deputados, Mari, e o deputado apontando pra gente, assim, falando que a gente era o demônio, que a gente tinha que acabar, que eles querem transformar as nossas criancinhas. Imagina eu ali, do nada, recebendo esse bombardeio de informações. Foi muito difícil, Mari. Eu entrei assim, eu acho que estava entrando num quadro de depressão, assim, porque eu não soube lidar com essa enxurrada de energia negativa. Mas eu tive acolhimento dos meus pais, dos meus irmãos, da Marina, Maurício, eu amo eles demais. E do meu marido, claro, do Rafael, meu marido. E isso foi a minha força. Assim, eu acho que uma coisa que foi muito importante nesse processo da gente, ao abordar essas coisas, esses assuntos, que realmente criam uma repercussão, uma polêmica muito grande publicamente, foi estarmos juntos, a família. A família, Mari, para qualquer LGBT, é algo essencial, crucial para a gente conseguir sobreviver. É uma questão de sobrevivência. E para a gente foi isso. Acho que hoje eu me sinto uma pessoa muito mais bem resolvida publicamente ao falar sobre isso, porque, claro que eu não desejo o que eu passei para ninguém. Mas hoje eu me sinto muito mais forte porque eu tive o apoio da minha família e a gente continua sempre falando sobre isso. Então eu acho que esse núcleo de força, né, que a gente tem é o que nos ajuda, é o que nos fortalece, faz a gente continuar. Você tem para onde voltar, né? Eu tenho para onde voltar, eu tenho quem abraçar. Não é todo mundo, nem principalmente LGBTs, né? Não é todo mundo que tem isso. Então, eu sei esse privilégio que eu tenho eu lembro de um caso, Mari, na CCXP, que a gente estava lá e veio uma menina trans e ela tinha, sei lá, acho que uns 16, 17 anos. Ela disse, inclusive, que ela tinha recém-transicionado. E ela veio muito emocionada, ela estava muito tímida, mas eu percebi que ela estava ela queria tanto me falar o que ela veio me falar, que ela se esforçou para vir para mim e falar assim: Mauro, obrigada. Obrigada por você mostrar a sua família, o seu pai, sendo o seu pai, mostrar a sua família, porque foi assim que meu pai me aceitou. E aí veio o pai dela, super emocionado, vindo agradecer também. Falou assim: muito obrigado, hoje eu amo minha filha. Mari, é tão forte, sabe? Eu nem tenho muita noção de quanto isso atinge as pessoas, né? O lugar que isso atinge. Mas aquilo foi tão especial, foi a primeira vez que veio, sabe, um recado desse. E eu vi que ela estava falando muito do coração, assim. Que eu vi que a gente realmente influencia outras famílias e, nesse caso, de uma maneira extremamente positiva. Outras famílias, claro, que vão sempre apontar dedos, né, e jogar pedras. Mas eu vejo que a gente está muito mais preocupado com esse outro lado. E quem faz isso tá tão infeliz, né? Sinto muito por eles, Mari. É tanta infelicidade de não conseguir ver o mundo e o amor que existe no mundo, né? Exato. E o que eu acho especial sobre a família que vocês têm é que, de certa maneira, transbordou o universo da Turma da Mônica. Virou a família também. Claro. Né? Então, vocês hoje também são um universo que interessa muita gente. Sim, a gente representa também tudo isso. Existe uma certa responsabilidade nisso para você? Muito, Mari. É uma responsabilidade gigantesca. Não à toa,
É que eu te disse, né? Eu cheguei aqui e falei assim, Mari, eu acho que eu tô com burnout aqui, né? Eu tô trabalhando pra caramba. Mas é porque eu acho que tem um pouco a ver com isso, né? De muita responsabilidade. Eu sei a responsabilidade que eu carrego com isso. Não é pra ter burnout, eu Não. estou passando do ponto, não é saudável, não, não. Mas é um pouco disso, porque eu gosto muito de trabalhar e tem a ver com essa responsabilidade que eu sei que não está só comigo, obviamente, mas também é minha, assim, do filho dele. E é esse equilíbrio que eu preciso encontrar hoje, né? Mas é uma baita de uma responsabilidade que, como eu disse, né? Estou cuidando com muita responsabilidade, muito profissionalismo. E pra vocês deve ser um desafio muito grande separar o momento somos uma família, somos profissionais. Eu ouvi você falar uma vez que vocês já fizeram terapia em família. Fazemos ainda. Vocês fazem ainda? Fazemos. A gente faz terapia em família e eu ainda faço terapia individual. É... Mari, assim, é bastante importante porque a gente realmente trabalha junto e somos uma família, então a gente passou por um processo de entendimento de como seria isso. De como seria essa relação hierárquica entre a gente, né? Meus pais são meus pais, mas também são meus chefes. Inclusive, quando eu estava entendendo que eles são meus chefes, foi justamente o momento que eu estava também saindo de casa, que eu estava indo para uma vida muito mais independente. Então, foi um contraponto, uma coisa bem paradoxal ali que estava rolando na minha vida, que haja terapia, a terapia ajudou muito, e hoje a gente realmente consegue separar muito bem. E não é nem só com os meus pais, com meus irmãos, com meu marido. Meu marido trabalha comigo também, ele é meu funcionário. Então, além de tudo, além da família, tem também o meu marido. Nossa senhora! Você vê que... Como é que vocês se dividem? Como é que é um almoço de família no domingo? Pois é uma loucura, é uma loucura. Vocês falam de trabalho? Os meus pais costumam puxar o assunto trabalho. Aí meu irmão Maurício, por exemplo, ele é o que sempre fala assim, chega de trabalho, agora não vamos falar mais de trabalho, a gente vai falar de cachorro. A gente vai falar de planta, entendeu? Vai falar de qualquer outra coisa. Mas sempre tem uma tendência a falar de trabalho, principalmente dos meus pais, assim. Porque pro meu pai, trabalho, Mari, não é uma coisa pesada, né? Que puta, saca, eu tô trabalhando. Cara, ele acorda trabalhando e vai dormir trabalhando. O trabalho dele é mais um filho dele, entendeu? Então, ele só quer falar de trabalho, ele fala com muito orgulho, ele só quer falar das coisas que ele tá fazendo, e das conquistas e não sei o quê. E é muito bonitinho. Só que, né, vamos falar de outras coisas, vamos falar de cachorros. Cachorros, por favor. Cachorros. Vocês têm um grupo de WhatsApp da família, assim? Temos. E a minha família ela é muito grande, né? Então, assim, nós somos em 10 filhos. Eu tenho uma tia também que teve 10 filhos. Eu já sou tio-avô. Então, a família é gigantesca. Então, é aquela coisa, né? Eu tenho vários grupos de famílias. Tem o São grupo só dos irmãos. Núcleos. Tem o grupo só dos irmãos? Tem o núcleo dos irmãos, tem o núcleo dos irmãos mais a mãe, tem o núcleo dos irmãos mais a mãe mais o pai, tem o núcleo dos irmãos com alguns dos outros irmãos, tem o núcleo de todos os irmãos, tem o núcleo dos irmãos mais alguns primos, que já esqueci, não lembro mais. Mas peraí, vocês têm um grupo só com a mãe? Só com a mãe. E o que vocês falam lá que o pai não pode ouvir? O que ele não pode ouvir. Gente, eles excluíram Maurício de Souza, como assim? Pois o nome do grupo é MMM, que é Marina Mauro Maurício, mais Mami, que é a mamãe. Aí a gente fala só sobre o meu pai. É a fofoca com o meu pai. Ele já quis ver? Já perguntou o que é isso. Ele foi usar o celular da minha mãe, mas o que é isso? Aí ali minha mãe acho que deu uma desconversada. Maravilhoso! Maravilhoso. E quem é quem nesse grupo do WhatsApp? Quem manda mensagem de bom dia? Quem que é aquele que nunca responde? Quem é o que manda figurinha? Acho que a Marina, ela é a que mais movimenta o grupo. A minha mãe é aquela que sempre pergunta... Vocês me mandaram uma mensagem porque ela vive caindo em golpe. Então, ela vive perguntando por que você me pediu dinheiro? Por que eu não sei o que? Eu falei assim, mãe, não é isso, é golpe. Então, ela é meio a ingênua ali do grupo. E eu sou o que está sempre trabalhando. Eu tô atrasado, eu não posso falar muito, respondo só de madrugada, aquela coisa assim. Tem figurinhas assim do seu pai? Tem, do meu pai, tem da Turma da Mônica, a nossa, que a gente usa só com a gente. Claro. Ele manda mensagem Coisas de bom família. dia? Ele já mandou, agora não manda mais, mas ele já foi daqueles que mandava figurinha, com bom dia, com a imagem, né, de uma ovelhinha pulando um negocinho ali. Ai, que fofura, Muito gente. fofo. Gente, de verdade, acho que se é pra definir uma palavra, meu pai,
é fofo. Ele é muito fofo. Ele Muito é muito, querido. muito querido. Nossa. Ele é fofo o tempo inteiro. Ele é fofo o tempo inteiro. E vem cá, você fez o seu pai na cinebiografia Eu dele. fiz, pois é. E que vai ser lançada, deve ser lançada no ano que vem. Como foi pra vocês? Pois é, a direção do Pedro Vasconcelos, né, com a produção da Disney, e houve esse convite aí do Pedro para eu interpretar o meu pai nos cinemas, Mari. É, e eu lembro que, assim, eu tinha um mantra comigo mesmo durante todo o período das gravações, que era, eu não posso pensar muito. Se eu penso muito, eu fico assim, meu Deus, estou interpretando meu pai no cinema. Meu Deus, estou contando a história dele. Meu pai sendo meu pai. Olha a responsabilidade. Aí seria tanta coisa que aí meu inconsciente, meu consciente ia tomar conta das emoções e aí não ia rolar. E eu para atuar, eu preciso ser coração, né? Eu preciso deixar a emoção vir, né, muito fluida. Lembrando que eu sou ator de formação, né? Então não é simplesmente qualquer um que foi lá. Eu estudei teatro a minha vida inteira, sou músico também de formação, fiz conservatório a minha vida inteira. Então a minha experiência, na verdade, sempre foi no teatro. Eu sempre fiz teatro musical. Então toda a minha carreira, na verdade, toda a minha vida ali antes da Maria das Produções foi sempre muito voltada como ator pro teatro. Mas foi ali a minha primeira experiência no audiovisual. E foi um absurdo, Mari, foi incrível. Eu acho que eu senti nas gravações tudo o que eu podia sentir como um ser humano. Todas as sensações que são possíveis. Eu senti naquele lugar, assim. Foi realmente uma montanha-russa, assim, de emoção e muito prazer de, obviamente, estar fazendo aquilo. E te fez descobrir alguma coisa nova sobre ser pai? Sobre ser pai? Ou sobre o meu pai? As duas coisas. Tá. Com o meu pai, com certeza, porque eu lembro que a gente, durante as gravações, eu ficava horas com ele no telefone. E era muito gostoso, porque eu falava assim, pai, essa parte aqui da sua vida em que você fez isso e aquilo, como é que foi? Mari, ele não respondia. Ele contava uma história. Ai, que delícia. E era uma história, uma delícia. E eu ficava lá só imaginando. Eu lembro até fechando os olhos, assim, ouvindo ele falando, pegando as nuances, né, os detalhes ali. Então eu tava tendo ali um workshop muito exclusivo, assim, pra mim. Agora, com relação a ser pai, confesso que não, Mari. Eu não tenho a intenção de ser pai. Isso, inclusive, é uma coisa muito combinada com meu marido. A gente não tem a intenção de ter filhos. Nós estamos juntos já há 17 anos. Não temos intenção de ter filhos. A gente tem um relacionamento um pouco diferente do comum, né? A gente não mora junto, a gente não usa aliança, não tem nenhum tipo de acessório, né, simbólico nesse sentido. A gente não tem conta corrente junta, a gente nunca fez uma cerimônia de casamento, apesar de estarmos há 17 anos juntos. E não pretendemos ter filhos. É um pouco diferente aí do comum, mas a gente se dá super bem. É assim que a gente funciona. E confesso que o filme não trouxe esse estímulo pra mim, não. E posso falar que se muita gente que tá assistindo tivesse essa ideia de morar separado, o que ia ter de relacionamento que dura até hoje? Não é, olha, não? Pra mim e pro Rafa funciona muito bem. E realmente, assim, até porque a gente se vê no trabalho já, né? Eu adoro morar sozinho, Mari. Eu adoro morar sozinho. E, mentira, eu não moro sozinho, eu moro com meu cachorro, com a azeitona. Não esqueci de você. Não vamos esquecer. Não esqueçamos da azeitona. E eu adoro ficar sozinho. O Rafa também adora ficar sozinho. E a gente preza por esse momento, por essa individualidade. E quando a gente tá afim, a gente se vê. Porque a gente não tá afim de se ver sempre. E tá tudo bem. E aí, quando a gente tá afim de se ver, a gente se vê e é sempre muito gostoso. E é também muito corajoso de vocês falarem sobre o relacionamento de vocês. Sim. De todas as maneiras que vocês vivem ele hoje. Então, morando em casa separada, sem ter feito cerimônia, sem aliança, vocês têm relacionamento aberto e vocês falam sobre isso e naturalizam também isso, além de tudo que vocês já naturalizaram com a família, com seu pai falando sobre vocês e tudo mais. Como é as pessoas falar sobre tudo isso abertamente e bancar? Porque às vezes é tão difícil bancar, a gente fica tão preocupado com o que as outras pessoas falam. Não adianta falar assim, ai, não me preocupo nada. No fundo, vai ter um momento que você vai falar, poxa, que saco que as pessoas estão falando, sabe? Foi muito interessante, porque quando a gente começou a falar sobre isso, realmente foram, por exemplo, os vídeos que mais viralizaram na minha página. Era uma enxurrada de gente falando que não, vocês são amigos. O que é isso? Isso não tem amor, não é isso, não é aquilo. Mas, Mari, era uma coisa tão clara pra mim que
a única opinião que me importa nesse assunto, além da minha, é a do Rafa. E de mais ninguém. E por que a gente escolheu falar sobre isso? Porque eu lembro, quando a gente começou a namorar, 2007, 2008, que nem existia internet, não existia isso de relacionamento aberto, de morar separado, de não ter filho, muito pelo contrário. Acho que todo o ideal que a gente tinha na nossa cabeça é que a gente tinha que morar junto, que a gente tem que ter filho, que o nosso relacionamento tem que ser assim e ponto. Só que eu principalmente, porque acho que a iniciativa foi a primeira minha, eu nunca me identifiquei com isso. Eu nunca quis isso. Tanto que a gente se separou um período. Só que eu lembro que a gente se separou, mas eu não queria me separar do Rafa. Eu gostava muito do Rafa, eu queria estar com o Rafa, eu precisava estar com ele. Só que eu me sentia mal de ter que mentir, de sair com outras pessoas, por exemplo. Não era o nosso combinado. Só que como eu queria muito estar com ele, aí que a gente voltou e falou assim, Rafa, vamos conversar. E a partir de então, Mari, foram anos e anos de muita conversa. Muita conversa a respeito disso, de que a gente queria, o que a gente não queria, o que a gente gostava, por que a gente não gostava. Até a gente realmente chegar nesse modelo que hoje funciona super bem pra gente. Que a gente se sente super bem resolvido, assim. E a gente começou a falar sobre isso porque, de repente, ao falar sobre isso, outras pessoas não precisem passar por esse processo que foi tão traumático pra gente lá no começo. De ver que existem outras possibilidades de relacionamento. E que elas são muito legítimas, elas são possíveis. E que a conversa difícil precisa acontecer, né? Precisa acontecer, Mari. E assim, sem tabu. Uma coisa que eu e o Rafa, a gente combina. A gente tem que conversar sobre tudo, Mari. Tudo. Não pode ter tabu. Se ele não gostou, ele tem que falar. Se ele gostou, fala também. A gente tem que se entender, a gente tem que se alinhar nessas expectativas. E hoje a gente está nesse lugar que é super tranquilo falar sobre isso. Né? E é uma discussão super recente, né? Eu Muito vejo várias recente. pessoas falando sobre É isso. muito tabu ainda. Do tipo, relacionamento aberto, relacionamento, sei lá, vários modelos que existem hoje, é bagunça. Aham. E eu acho tão legal você falar um modelo que funciona pra gente. Que pode não funcionar pra quem tá assistindo, que pode não funcionar pra pessoa que tá ali na outra sala, mas que vocês conversaram e chegaram e ninguém tem nada a ver com isso. E a ou fala assim, porque é safadeza. Mari, é safadeza também, mas acima de tudo é prezar a minha individualidade como eu, pessoa, e como um casal. E o que funciona pra gente. E apenas e somente pra gente. Ponto. E que, de repente, outras pessoas podem nos ver e falar assim, olha, que interessante. E se identificar. E não ter um começo tão dramático como a gente teve. E vem cá, voltando um pouquinho no tempo, vocês se conheceram onde? A gente se conheceu porque... Bom, eu estava ficando com um menino, o Renato, e eu estava super apaixonadinho por ele, assim. E a gente combinou que a gente ia se encontrar na festa do Thiago Abravanel, no aniversário dele, lá na Bubu Lounge, extinta Bubu Lounge. E tava combinado. Íamos nos encontrar lá, eu tava apaixonadinho por ele, queria ficar com ele e tudo mais. Quando eu cheguei na Bubu Lounge, o que aconteceu? O Renato chegou com o Rafael. Acompanhado do Rafael. E eu fiquei ali, a ver navios. E eu lembro que eu falei assim, meu Deus, olha o cara, chegou aqui, combinou comigo, eu tava apaixonado por ele, chegou com um cara. A questão é que, quando ele chegou, eu olhei pro Rafa e falei, nossa, que gato. Esqueceu então, do outro esqueci imediatamente. Do outro. Mas Mari foi. Foi assim, caraca, olha o Renato, olha que gato. E aí eu fixei meus olhos no Rafa. Eu falei assim, nossa, que legal. Aí aconteceu que no final da festa, já voltei pra casa, adicionei o Rafa no Orkut. Na época era o Orkut, né? Nem tinha outro, era no Orkut. Mandei um scrap pra ele. Scrap, né? Que na época era um... Ou testemunho oculto, porque só você podia ver. Exato. Só que o Rafa não deu a mínima pra mim. Menor bola, me deixou ali no vácuo. Só que aconteceu que numa outra noite, ali depois de um tempo, a gente se encontrou num bar na Praça Roosevelt. Eu cheguei, o Rafa tava lá sentado no sofá, vou até imitar, ele tá aqui, ele vai olhar. Ele tava sentado no sofá, assim, com uma pancinha muito sexy. Assim, segurando um uísque na mão e o cigarro na outra, ele fumava na época. Sabe quando você tá, a postura, assim, já de malemolência? Aí eu olhei pra ele, ele olhou pra mim, aí já, no olhar... Mário, o olhar, você sabe, né? Quando você olha, quando tem ali o olhar, a troca do olhar, você já tá aqui, ó. Aí a gente começou a conversar e tal, não sei o quê. Aí teve um momento que ele olhou pra mim
e ele deu uma piscadela, assim, muito cafona, mas que funcionou. Ai, o amor é cafona. O amor é cafona, Mari. Ai, sabe? O amor é cafona. E aí, naquele dia mesmo, a gente já ficou, já fui dormir na casa dele. E 17 anos se passaram. Gente, essa história é melhor que qualquer comédia romântica que a gente assistir. Rafael, tô passada Pois com você, é. tá? Ele tá até vermelho ali. Ele tá aqui, ó, passando Pois é. mal. Mas, no final das contas, o Renato foi o nosso cupido, que foi ele que foi ele sacana comigo, mas que no final das contas foi ele que me apresentou o Rafa. Ele foi de tóxico a cupido, salvador da pátria, gente. Exatamente. Ele existe ainda? Existe, mas sabe que a gente tava falando isso? Que a gente nunca perguntou pra ele se ele lembra dessa época, o que ele lembra dessa época, porque a gente fala com ele ainda. Que ele não tá morando mais no Brasil, mas enfim. Mas ele sabe dessa história, ele riu já com a gente sobre isso. E o que eu acho engraçado é que você que tá assistindo, que provavelmente não viveu a época do Orkut e tem um pouco menos idade que a gente, flertar era tão difícil naquela época, né? O Orkut era muito diferente do que são as redes sociais hoje. Era muito diferente. E o flerte era muito... E ainda é muito começo, né? Então, eu lembro também, eu não sabia o que podia ali, se dava, se não dava, não tinha fotos direito, enfim. Pra você ver uma pessoa que você conheceu online, tinha uma foto, às vezes duas. No e máximo. pensa que era a foto boa da pessoa. Exatamente. Que ela escolheu. Ou seja, pode ser que quando você fosse encontrar ela, Era outra coisa. fosse outra coisa. Mas vocês se encontrarem sem querer, pra mim foi o... Era assim, pra ser, Mari, era pra ser. Super, amei. Era pra Amei ser. essa história, enfim, tudo. Vamos falar sobre o que você tá fazendo agora. Vamos. Porque, como eu disse, você é diretor de espetáculos e a gente tem a peça da Tina. Pois é, estamos com a peça da Tina, a icônica personagem Tina, aquela que surgiu na década de 70 e que até no começo ela era meio hippie, assim, ela teve várias mudanças aí no decorrer dos anos, né, de traços e de personalidade. Tanto que eu lembro na década de 90 ali, ela tinha uma personalidade meio assim, que ela sempre estava muito preocupada em saber como conquistar os garotos, ou como manter aquele corpo padrão. E aí, a gente se deu conta que a gente estava construindo uma peça, Tina Respeito, com uma outra Tina, com uma outra perspectiva de personagem. Essa peça, ela é baseada numa graphic novel. Para quem não sabe, graphic novel é como se fosse uma história em quadrinho, mas com cara de livro, né? Uma novela ali, da Fefe Torquato, a autora. E a graphic, tudo começou quando o Sidney Guzman, que é o editor dessa graphic, ele chegou na minha mesa, assim, tava na minha mesa no escritório, ele chegou lá e jogou a graphic na minha mesa e falou assim, Mauro, leia, você vai gostar. Aí eu peguei a graphic e falei, tá bom, vou ler daqui a pouco. Aí eu só abri, assim, pra dar uma folheada, só que eu comecei a ler. E eu não parei de ler. Eu tava no meio do serviço ali e não consegui parar de ler. Eu li naquele instante. E eu fiquei absolutamente hipnotizado pela história, encantado com tudo que foi feito ali pela Fefe Torquato, a autora. Achei a temática importantíssima, porque eu estava me deparando ali com uma Tina que ela estava se dando conta, né, dos desafios entre a vida social e profissional. Ela foi assediada. Ela sofre um assédio no ambiente de trabalho, com abuso de poder. E a história gira toda em torno dessa temática, dessa questão tão importante para as mulheres e também para os homens. E como eu sou o diretor dos espetáculos da MSP, eu logo pensei, temos que transformar isso numa peça. A gente precisa difundir mais essa história, o que é colocado ali, essa discussão a respeito desse tema. E foi isso que a gente fez. A gente, então, mandou o projeto para a lei de incentivo, para a gente conseguir fazer a captação, até que a gente conseguiu e transformou esse sonho em realidade. Então, a Tina Respeito é uma peça que mostra a Tina, a Pipa e o Rolo também, né, os personagens ali que estão sempre com ela, e entre outros colegas de trabalho ali, mas fala sobre essa temática, fala sobre a mulher, fala sobre a relação da mulher com essa situação, tanto que a gente também tem a participação da ONU Mulheres conosco nesse projeto, que ajudou a construir todo o roteiro junto conosco. E, assim, não podia estar mais orgulhoso, até porque também a Tina, quem interpreta a Tina no nosso espetáculo é a Isabelle Drummond,
uma atriz queridíssima, que já interpretou a Tina nos cinemas, né? Agora tá aí nos palcos conosco. E a gente tá numa temporada aí de um mês, uma curtíssima temporada. Estamos quase no final agora. Tem mais algumas semanas aí para acabar. No Teatro das Artes, do Shopping Eldorado, sextas, sábados e domingos. São 5 sessões por semana. E tá sendo um sucesso, o público tem gostado bastante. Estou muito feliz. E tenho visto que isso realmente tem tocado muito as pessoas. As pessoas saem de lá realmente muito tocadas. E mais conscientes, que eu acho que é o grande objetivo que a gente queria com esse projeto. É o papel do entretenimento, não é? Da arte. Contas, da arte. E o que eu achei interessante é que é uma peça para maiores de 14 anos, ou seja, não é um espetáculo infantil. Exato. Fala sobre temas pesados e extremamente complexos, né? Isso. O assédio e outras várias, infelizmente, questões machistas que as mulheres vivem. Isso. Como falar sobre tudo isso para adolescente? Também é um novo desafio que vocês têm, né? Um enorme desafio. Foi a primeira peça que a gente criou para esse público. Então, tudo foi um desafio. Tanto na comunicação como na própria construção mesmo de todo esse roteiro. A gente teve uma ajuda... Esse roteiro foi de várias mãos, né, Mari? Não é só meu, não é só da Fefe Torquato, não é só da ONU Mulheres. Tem uma galera ali e, obviamente, entre eles, várias mulheres. Mas a gente sabia que a gente queria falar sobre isso, que é um tema extremamente delicado, mas a gente queria que fosse leve no sentido de ser acessível, de ser de fácil compreensão, para que realmente chegasse fácil em todo mundo, inclusive nesse público, né? Que é importante que desde essa idade eles já estejam construindo as suas próprias percepções e opiniões a respeito desse assunto, né? E não só lá na frente, né? Não, mas que agora, nesse momento em que eles estão construindo a personalidade, as opiniões deles, que a gente possa também ajudar a colocar esse tipo de assunto dentro da discussão e da forma que a gente colocou, né? Sem dar muitos spoilers, mas da forma que a gente colocou, que com muita... pensando muito, de uma forma muito educacional, né? De que realmente seja de fácil entendimento. Não subestimando o entendimento deles, mas que realmente seja fácil, que seja leve, apesar de um assunto delicado. E que não afaste, né? Logo de cara. Não afaste. E que seja legal, Mari. Porque tem que ir para o teatro, e o teatro tem que ser legal. Então, esse também é o nosso grande desafio, que a gente crie uma peça que ainda fala sobre isso e que seja legal. Que você tenha uma cenografia legal, com figurinos, com luz, com uma história legal. Acho que esse é o nosso grande desafio no teatro, né? De manter o teatro vivo, principalmente para esse público, nós fazermos bons projetos, com boas ideias e com boas execuções. É só assim que a gente vai atrair esse público que fica tanto tempo em casa ou atrás da tela para poder ir para o teatro e ter essa experiência e ter contato com a arte. E tem a Kátia também, que é uma mulher lésbica. Pela primeira vez, Mari, eu lembro quando eu estava lendo já a Graphic, que o Sidão falou assim, Mauro, eu vou te dar um spoiler. Tem uma personagem lésbica. E foi a primeira vez que eu me deparei, que a gente estava ali com um projeto, com o selo Maurício de Souza Produções, com uma personagem assumidamente LGBT. E eu, da mesma forma, eu estava ali produzindo e dirigindo esse projeto e eu me dando conta de que estava ali no palco uma personagem assumidamente lésbica. O que para mim foi uma enorme conquista. Não só para mim, mas para a MSP também, que acredita nesses mesmos valores que eu e também para o público, que vai entender a importância desse tipo de representatividade e desse contexto ali dentro. E falar sobre diversidade de várias maneiras hoje é algo tão importante para vocês. E eu posso falar aqui que eu fui lá na Maurício de Souza Produções e eu sou da época que tinha Mônica, Cebolinha, Magali, Cascão. E os personagens ali em volta. E o Nimbus. Mas eu lembro que quando eu cheguei, logo na entrada, assim, outros personagens vieram dar oi pra gente. E eu não conhecia alguns. E aí, em determinado momento, entrou na sala a Dorinha. Sim. A Dorinha é cega. Isso. E o meu pai era cego. Uau. Quando ela entrou, eu chorava de soluçar. E aí eu falei, cara, é impressionante como isso faz diferença na vida das pessoas. Quando ela entrou, ela tava com a bengala. E ela entrou, eu quase abracei ela, porque eu falei, cara, você não tem noção da importância que é essa personagem existir. E aqui eu tô falando pela minha experiência, né? Pela minha realidade, por ter convivido com um pai cego ao longo da minha vida toda. E como ele não se sentia representado de várias maneiras. Então, quando a gente fala de diversidade, muitas vezes as pessoas pensam, claro, na comunidade LGBT, mas tem diversidade de todas as maneiras que vocês estão abraçando hoje, né?
A gente tem ali, uma das grandes conquistas que a gente teve nesse período todo aí, foi justamente a criação de um comitê de diversidade e inclusão. Então, hoje, a MSP tem um comitê que é focado nisso, que trabalha ali os principais eixos nossos que a gente trabalha lá, que são étnico-racial, LGBT+, de corpos, né, PCDs e tudo mais, geracional e equidade de gênero. Equidade de gênero. Então, todos esses pilares, esses eixos, são os que a gente trabalha lá hoje. E como um reflexo disso que a gente está fazendo, vão vir personagens, vão vir histórias, vão vir peças. Tudo é um reflexo desse trabalho que a gente está fazendo. E que, Mari, isso é muito claro pra gente, da importância disso. Né? Apesar de muita gente dizer que é mimimi, a gente sabe a importância disso para você, para mim e para quem realmente, né, tá afim, tá disposto a entender isso. Bom, aqui no Na Palma da Mari, a gente geralmente tem ali uma ordem das coisas para acontecer. Mas, como aqui é uma grande bagunça organizada, é bom dizer, eu vou agora para aquele momento que a gente vai descobrir o que mais, além de tudo que a gente conversou, a gente tem em comum. Então, por favor... Meu Deus! Dona Adoro Isabela, como sempre, vai fazer 4 perguntas. 4 perguntas. Ela que manda, eu só obedeço. E aí, a gente vai responder aqui e ver se a gente tá perto ou não. Um do outro, nas respostas. Vamos lá, Isa. Vamos lá. Você tem uma tradição familiar favorita? Bom, né? Vocês já. Sim. É. Tá ali. Tá próximo. O Natal, tá próximo. sim. Natal na família Pois Souza, como é? Não, eu teve uma vez, porque eu geralmente viajo ali na época de dezembro, que é meu aniversário, eu sempre quero viajar. Mas eu sou obrigado a voltar no dia 23. Sempre tem que voltar no dia 23 antes do Natal, porque senão a minha mãe, ela acaba com a gente. Natal tem que passar em família, tem que passar comigo. Então, Nossa, acerta ela, Natal é maravilhoso. Quantas pessoas mais ou Pois menos no Natal? fica uma galera. Nem sei contar, mas 50. Gente. Depende do Natal, né? Mas sei lá. Tem amigo secreto? 50. A gente fazia amigo. Ai, como é que é o nome? Era um amigo de roubar presente. Ladrão. Outro. Amigo ladrão. Amigo isso. ladrão. Amigo ladrão. Nossa, imagina o caos, gente. 50 é um caos, pessoas. É um caos. Uma loucura. Vocês esperam da meia-noite pra comer? Não, a gente come antes. Eu acho A gente isso come polêmico. A antes, minha família espera da meia-noite e eu vou fazer não, o meu gente. protesto aqui. Ah, não, gente. Fome. Pois é, eu vou passar Não. com vocês esse ano. Cansei de vocês Tá convidada. também. Próximo. Você acredita em alma gêmea? Ai, que complexo. Tá. E Vai. já. Sim, não, eu não. Sabe por quê? Eu vou defender aqui o meu argumento. Eu acredito que sim, existem pessoas que são direcionadas de uma maneira pra você no universo. Eu acredito em energias compatíveis, ou alma gêmea, chame como quiser. Mas eu acho que se não tiver esforço também, não adianta de nada. Então, eu tô nesse sim e não. Fez sentido? Fez sentido, Claro vai. que fez, claro que fez. Então, porque aí eu acho que também você pode ser direcionado à pessoa errada e se esforçar e dar certo. Então, eu fui muito centrão aqui, né? Desculpa, pessoal. Mas eu desenvolvi meu argumento, vai. Pra mim, a alma gêmea pra mim tem uma conotação meio daquela coisa de cara metade, né? Que é como se eu fosse incompleto. Né? De que eu preciso de alguém para me sentir inteiro. Né? E que é algo que eu não acredito. Tá, entendi. Também. Temos É dois mais argumentos muito bons nesse aqui. Então, deixem nos comentários o que vocês acham. Vai. Qual foi o primeiro filme que você viu no cinema? Gente, Vamos lá, revelar a idade aqui, vai. acho que foi esse. Esse é o primeiro que eu lembro, tá? Não necessariamente o primeiro que eu vi. Minha mãe deve ter me levado pra assistir filme de criança, Será que mas foi eu não esse? lembro. Não sei. Bom, Vai. vai. Bom. O Rei Leão e Eu acho que foi esse, eu a lembro gente dele. claramente falando que tem a mesma idade aqui, né? Porque Exatamente. esse eu também tava ali no começo. A última. Que tarefa doméstica é a que você mais odeia fazer? Ah, tá bom. Muito boa essa, que meu marido tá aqui. Eu quero só ver a reação dele. Vocês já. Aí, Quase! sério? Ai, sério. Tanto que às vezes eu deixo de lavar roupa esperando o Rafa chegar na minha casa pra ele me ajudar a lavar Essa roupa tática é e tal. ótima. É aquela do casal que é assim, ó. E Eu vou deixar até alguém se incomodar. É tipo isso. E aí minha justificativa é que é tipo, essa roupa é muito sensível, eu não sei lavar direito, você tem mais jeito. Você cai nessa? Cai. Você falou que cai.
Ele não mora junto! Vamos relembrar Pois aqui? Olha, Pois Rafa, é. você ganhou muitos pontos agora, viu? Porque você lavar a roupa na outra casa, amor. Se eu fosse você, ó, vou te dar uma dica Será? aqui. Leva pra casa dele, larga lá sem querer. Deixa lá. Ah, esqueci. Aí quando vê, Já lavou. lavou. Volta pra sua casa ali. Limpa. Ai, mas lavar a louça é um horror, tá? Ah, não gosto também. Não gosto também. Tudo é chato, gente. A gente faz o que tem que fazer, mas é um saco, um saco. Bom, vamos pro nosso ping-pong, então. Opa. Imagina eu e o Mauro morando junto. Não ia ter roupa e nem louça lavada em nenhum lugar. Em nenhuma situação. Vamos Então, lá. perdido. Calma, vou fazer as perguntas aqui e aí você responde rapidinho, tá bom? Tá. Nimbus é seu personagem favorito? Não. Quem é? Ai, pois é. Então, são 2, tá? Tá bom. Não, são 3. Vale 3? Tá bom. Chico Bento, que sempre foi Chico. Chico é meu preferido. Milena e Denise. Denise é maravilhosa. Amo Denise. Personalidade de Denise. É tudo de bom. Ela é a alma LGBT ali, sabe? Com os Maravilhosa. memes, com as gírias. Ela é tudo de bom. Uma briga que você já teve com um irmão. Ai, meu Deus, que difícil. Ele vai rir. Teve uma vez que a gente tava num quarto, a gente tava dividindo o quarto, eu e meu irmão, e a gente brigava muito quando a gente era pequeno. E a gente queria usar o ICQ na época. E só tinha um laptop. Acho que foi a pior briga que a gente já teve. E nessa briga de um querer usar o ICQ e o outro também não sei o quê, foi um pega pra capar, Mari, que um atacou o laptop no outro, eu peguei aquelas pesos de porta, sabe? Tipo tijolo, ataquei na cabeça do meu irmão, ele pegou uma tesoura, juro, Mari, ele cortou o meu pijama aqui, assim, virou até um bolsinho depois de costura, assim. De se dar soco, foi a pior briga que a gente já teve. Assim, a gente até hoje lembra disso, porque foi muito marcante. A gente tinha, sei lá, 10 anos. Ou seja, faz quase 37, faz 27 anos. E foi muito, muito feio. Gente, quando A gente quase se matou. Mari, de verdade, a gente quase se matou. Ele pegou uma tesoura e, por sorte, não me pegou, porque ele cortou meu pijama aqui no peito. E quem interviu? Ninguém, a gente parou. Ah, tá. Porque só tava nós dois. Aí a gente parou, porque assim, a gente vai se matar aqui. Gente, quando a gente é criança, adolescente, a gente é tão dramático, né? Foi. E por causa do ICQ. Eu lembro o número do meu ICQ até hoje. Você lembra o seu? Não lembro. Eu Qual que lembro. era? Vamos 15, ver. 17, 87, 950. Eu não sei por que o meu cérebro resolveu guardar energia Guardar o pra esse ICQ. número. Ele podia usar pra outras coisas, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Seu maior medo? Bom, eu tenho uma resposta meio, né, assim, tipo, aranha. Eu odeio aranha. E eu acho que, eu diria, frustração. Você já se frustrou muito? Ah, acho que já. E é sempre um sentimento muito ruim. E é o que me deixa muito ansioso. Então, acho que eu tenho medo de sempre me frustrar. Isso é uma coisa que me direciona muito mais do que eu queria. O medo da frustração. Você deixa de fazer coisas às vezes por isso? Mas com certeza. Entendo bem. A gente deixa de fazer tanta coisa por causa da nossa cabeça, né? Ai, bom. Sua memória mais antiga além da briga com seu irmão? Vamos pensar. Quando eu comecei a andar de bicicleta sem rodinha. Porque eu lembro que eu fui o primeiro dos irmãos a andar de bicicleta sem rodinha. Então aquilo foi uma coisa tão, tipo assim, eu sou o melhor. E, né, eu tenho muitos irmãos. Eu sou o melhor, fui o primeiro a andar de bicicleta sem rodinha. Eu lembro da bicicleta, ela tinha um pneu lilás ali. Eu tava andando ali na garagem de casa, os meus irmãos olhando assim, fazendo... ele andou de bicicleta sem rodinha. Eu lembro até minha irmã falando assim, eu lembro que eu te vi e falei assim, agora eu vou ter que andar. Gente, Mas eu já tinha andado. Deve ter sido muito interessante crescer entre tantos irmãos assim. Era muito louco. E assim, a diferença entre a gente é muito grande, né? Minha irmã mais velha tem 64, eu tenho 37, meu irmão mais novo tem 25, 26. É uma vida de diferença, né? Claro que eu sou muito mais próximo dos meus irmãos com as idades próximas, que são filhos da minha mãe e do meu pai, né? A Marina e Maurício. Mas né? Todo mundo filho. Mas rolava aquela coisa, porque eu tenho 2 irmãos mais velhos e em determinado momento da vida, meus pais terceirizaram coisas pra eles. Que é do tipo, vai buscar sua irmã no shopping, vai não sei o quê. Rolava isso com vocês? Pouco, até porque a gente era muito próximo de idade. Minha irmã tem 39, eu 37, meu irmão tem 36. Então é muito próximo. Então a gente sempre tava fazendo as mesmas coisas ali. Não teve muito essa coisa de, cuida do seu irmão. A gente meio que tava junto, era a mesma idade, era mesmo tudo. Mesmo grupo de amigos? Mesmo grupo de amigos. A gente sempre muito, muito nesse sentido, foi tudo muito junto.
Quem era o mais festeiro? Ah, eu digo que a minha irmã. A minha irmã era quem agitava ali o coreto. Que fazia ali as produções. Ela adorava ficar filmando a gente. Ela que dirigia os filminhos e fazia os showzinhos das Spice Girls, dos Backstreet Boys. Ela que dirigia tudo. Ela que fazia ela que organizava a coisa toda. Cara, ela era a líder. Eu era sua irmã. Eu lembro que eu fazia os meus 2 irmãos, que são bem mais velhos do que eu. Eles têm 7 e 5 anos de diferença. Hoje talvez não faça tanta diferença, mas na época fazia. E eu tinha 12 anos e eu fazia meus irmãos no auge dos 18, 20 anos deles dançarem N5 comigo. E eu ensinava a coreografia. E eles dançavam? Dançavam. Tinha que dançar. Dançavam. E a gente tem fitas disso. Eu preciso achar, mas eu sei que tem. Eu também. E eles não reclamavam. Eu falo, gente, que vocês me amavam Como muito. assim? Não é possível. Cara, cada papelão que eu fiz esses meninos passarem, só por Deus. Vai. Um assunto que você poderia falar por horas. Ai, tantos. Mas acho que um que eu gosto muito de falar e que realmente eu acho que eu tenho muito pra falar é relacionamento. Meu relacionamento com o Rafa é algo que eu tenho muito orgulho. E eu acho que a gente tem um tipo de relacionamento que é bem interessante. E um assunto, é bem diferente. Um assunto besta, assim. Tipo, eu poderia falar horas sobre as Kardashian. Adoro. Deixa eu pensar. Friends. Não sei se é besta, né? Não fale que é besta. Não no sentido de ser besta, mas é um que eu falaria assim, Olha meu aqui, Deus, meu bem. assim. Adoro! Eu sou fanático por Friends. Eu amo Ele me tudo solta de essa Friends. agora, faltando pouco tempo pra acabar a entrevista. Vou te lançar uma polêmica, A gente então. podia falar sobre Friends o dia Então, inteiro. eu vou te lançar uma polêmica, tá? Vamos lá. Ross era boy lixo ou não? Eu acho que teve momentos e momentos. Acho que tiveram algumas fases ali dele que eu achava ele boy lixo e teve outras que não. Mas, para mim, para deixar claro, eu não acho que eles estavam... Dando um tempo, né? Não, desculpa. Eu acho que eles estavam dando um tempo. Você They were on a break. Você é pró-Ross nessa discussão? Nessa discussão, sim. Bafão. Você não? Eu sou sempre pró-Rachel. Adoro. Eu sou dessa. Eu tenho pra mim que pra mim eu sou sempre Jennifer Aniston, Rachel em tudo que ela fizer e existir nesse mundo. Enquanto existir Jennifer Aniston nesse mundo, eu serei pró-Jennifer Aniston. Jennifer Aniston. E você não achou um grande delírio coletivo Rachel e Joey? A pior fase de Friends. Eu falo isso pra minha irmã porque a gente assistiu a todas as temporadas de novo depois. Eu pulei essa parte. É difícil. Eu não consigo ver isso. Eu acho nada a ver. Nada a ver. Delírio. Não rolou. Melhor episódio. Eu tô adorando. Melhor isso. episódio. Ai, meu Deus, que difícil. Tem alguns. Eu lembro... Teve um que eu me emocionei de verdade, que foi quando a Mônica pediu o Chandler em casamento ali. Aquele momento muito lindo. Eu sei. Todo o pedido. Adoro de cor as frases. De cor. Ai. E assim, é que a minha personagem predileta é a Phoebe. Então tem alguns episódios ali que eu gosto muito da Phoebe cantando e aquele jeito dela. Então tem alguns específicos da Correndo no Central Park. Correndo no Central Park. É maravilhoso. Vou contar uma coisa interessante aqui, mas eu entrevistei a Lisa Kudrow já. O quê? Foi por vídeo, mas eu entrevistei. Socorro. Menino, eu Meu sonho. hiperventilei. Eu fiquei uns 5 dias Eu não ia falando. conseguir, Eu não Mari. vou conseguir. Sei lá, uns 7, 8 minutos de um filme que ela ia lançar. Mas posso falar? Eu achei que eu ia ficar muito mais nervosa do que eu fiquei, porque ela é muito legal. Pensa numa energia gostosa. E isso foi muito bom pra mim, porque é aquela coisa, eu tenho medo de conhecer os ídolos às vezes e você se decepcionar. E você se decepcionar. É. Então, mas eu tenho isso no meu currículo. E ela é minha favoritinha. Sério? A Phoebe. E entre os homens? Acho que o Chandler. É. O mais engraçado. Lindo, amo de paixão. Lindo. Ai, adorei esse final. Adorei Foi também, maravilhoso. amo. Esse é um assunto que eu falaria por horas. Eu também. E Friends, pra mim, a minha irmã ainda é muito mais fanática que eu. Mas eu também sei tudo. Gente, me chama pra essa conversa que eu vou ficar horas com vocês, porque o pessoal diz aqui que eu preciso encerrar, senão a gente colocaria mais uma hora aqui no Na Mais Palma da Mari. Friends. Edição especial Friends. Eu ia mais. Obrigada, Mauro, que prazer te ouvir. Amei, Mari, obrigado pelo convite. Espero todo mundo lá nas últimas semanas do Tina Respeito, Shopping Eldorado, Teatro das Artes, sexta, sábados e domingos. Tenho certeza que vocês vão gostar. E tem muito mais pela frente. E muito né? mais pela frente. É isso, gente. Obrigada a todos vocês que mais uma vez ficaram com a gente até o fim dessa conversa. Lembrando que toda quinta-feira tem episódio novo do Na Palma da Mari. Eu espero vocês. Um beijo.